Olá, meu nome é Gabriela Salomé e eu tô aqui para bater um papo com vocês do Fórum do Idoso do Mboimirim. Para essa conversa, que eu gosto de chamar de Corpos em Quarentena, o aproximar-se de si no distanciamento do outro, eu vou convidá-los para sentar ou numa cadeira, no banquinho, no sofá, ou mesmo no chão, como eu tô aqui na minha casa, mas de um jeito que você consiga cruzar a sua perna e pegar no seu pé. Então, outra coisa que a gente vai precisar também é de uma meinha. Ó, eu tô com uma meinha que eu acho bem fofinha, bem confortável. Pega lá, pausa esse vídeo agora, corre, pega um par de meia e volta. Senta confortável num cantinho, quentinho, que vamos bater um papo, fazendo uma automassagem. Porque não dá pra falar de corpo e pra falar de dança, né, estando distante do nosso próprio corpo. Vou começar aqui com o meu pé esquerdo. Primeiro, esfrega uma mão na outra. A minha mão tá muito gelada, aqui tá muito frio, então eu vou esquentar, aquecer primeiro minhas mãos para não ser desconfortável. Se você tiver um olhinho, um creminho e quiser passar, também pode ser, pode ajudar. Bom, vou me apresentar. Eu sou bailarina, sou professora de dança, sou pesquisadora em dança. Já estive numa conversa no fórum em setembro do ano passado, de 2019, e agradeço muito a executiva pelo convite, especialmente a Marli Martins, que me deu essa oportunidade de estar aqui dividindo um pouco dos meus questionamentos desse momento com vocês. Vamos lá, pega o pé e a gente vai amassar o pé como se estivesse fazendo pão. Amassa mesmo, não fica apertando só com a pontinha dos dedos, aperta com a palma da mão, como se estivesse sovando a massa, todo o seu pé. Apertou, deu aquela maciada toda, a gente vai para os dedos. Então eu vou pegar cada um dos meus dedinhos, ó, eu vou massagear, eu vou apertar bem o dedinho todo, fica ali um tempinho. Aperta, muda a posição e quando aperta mais um pouquinho e depois eu vou girar. Eu giro para fora e para dentro, soltando a articulação. A gente vai fazer isso um dedo de cada vez, mas eu vou deixar livre, eu não vou falando porque eu quero bater o papo. São tempos muito difíceis. Isso é consenso. Não tá fácil para ninguém, não tá gostoso para ninguém. E qual é a sua batalha? Qual tem sido a sua batalha de quarentena? Eu tenho certeza, falo com convicção, que a maior parte de nós tem mais de uma nesse momento. São muitas batalhas. Tem a batalha econômica, tem a batalha de saúde, tem a batalha da solidão, tem a batalha da saudade, tem a batalha, às vezes, que é o oposto da solidão e da saudade, mas a gente está muito tempo fechado com as pessoas e de querer ter um respiro, querer ter o direito, voltar a ter o direito de se sentir só, né? De ficar só com o seu silêncio, porque às vezes está num lugar com muita gente o tempo todo. Tem gente que tem a batalha de estar numa casa sem muita estrutura, sem muito conforto. Enfim, são muitas as lutas de agora. E qual tem sido o impacto disso no seu corpo? Como é que isso tem afetado o seu corpo? Você já parou para pensar nisso? Você está dormindo mais? Não tem vontade de sair da cama? Ou você tem perdido o sono, tem tido sonhos muito agitados, tem dormido pouco? Você tem comido muito, descontroladamente? Ou você está sentindo fome? Você tem vontade de falar com muita gente o tempo todo porque se sente só? Você quer mais é ficar fechado no seu casulo e não quer muito lembrar do mundo lá fora. Tudo isso é corpo. Tudo é corpo. As nossas emoções são corpo, o nosso físico é corpo, os nossos pensamentos são corpo. E o corpo é extremamente afetado e transformado e impactado pelo que está acontecendo agora. Estamos todos nesse mundo, o nosso corpo está nesse mundo de agora. E eu pergunto, como é que isso tem reverberado? Você tem tido tempo de olhar para o seu corpo, de perceber como é que ele está atravessando essa tormenta toda? Vocês devem estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com dança? Tem tudo a ver.
A dança, vou fazer uma pausa rapidinho e vou lá para trás. Se a gente pensar na esfera macro, no grandão, a gente tem o Sol no centro e os planetas orbitando em volta dele. Isso é movimento. Esse sistema solar está dentro de um sistema maior ainda, a Via Láctea toda, que são astros em movimento. Então tudo é movimento. Se a gente olhar na esfera micro, colocar lá dentro do microscópio, dentro de nós, tudo é movimento. O nosso corpo, o nosso sangue correndo nas nossas veias, o oxigênio entrando, bombeando nossos pulmões, fechando, produzindo as trocas gasosas e saindo, devolvendo para o planeta, é movimento. Os nossos órgãos funcionando, cada uma das nossas células é movimento. A dança está em tudo, o movimento está em tudo. Nós somos seres vivos e as possibilidades de movimento são infinitas. E desde os povos primitivos, os registros de dança existem desde sempre. A gente não tem vídeo porque não existia YouTube na época, mas as pinturas nas cavernas mostram que a dança está presente nos ritos desde o início das civilizações, desde o início lá do homem primitivo. Massageou os dedinhos? Não esquece de mudar os dedinhos, ó. Tô no dedão já massageei todos. E esse homem primitivo, ele observava a natureza e ele usava a dança para apaziguar ou para dominar a natureza. Então, se era um tempo de seca, se ele precisava de chuva, eles dançavam para evocar a chuva. Se eles iam caçar, eles dançavam antes de ir à caça, como um rito. Depois, o tempo passou e o homem deixou de ser predador e passou a ser produtor. Então, quando o homem para de só ficar migrando, né, de ser nômade, ficar mudando de um lugar para o outro e decide se estabelecer num lugar só, para e em vez de caçar, ele começa a criar animais, ele começa a plantar os seus alimentos e fica num lugar só. O que acontece? Ele começa a acumular bens. Se ele acumula bem, ele precisa proteger os bens. E aí o homem começa a se organizar em células maiores que só a família. Ele começa a se organizar em sociedade. Começam a surgir as cidades. Essa mudança na organização social, esse nascimento da sociedade, também vão criar as religiões, os mitos. E aí a dança muda também. Porque se o corpo, se a sociedade, se o agora muda, a dança acompanha esse movimento e muda junto. Nesse momento aí das antigas civilizações, a dança ocupa o lugar do sagrado, de ser a conexão com o divino. Então dançava-se muito nos ritos, se conectando ao divino. Dançava-se pela morte, dançava-se pela vida, dançava-se para celebrar casamentos, dançava para celebrar o amor, para celebrar a puberdade. Então a dança estava diretamente ligada a tudo isso. Os registros mostram. Depois disso, estou na Antiguidade Clássica. A gente vai para a Idade Média e aí a dança entra no lugar do profano. O corpo era mal, a alma era boa. E aí a dança começa a ser perseguida, mas ela resiste, porque o homem nunca deixou de dançar. Depois a gente entra no Renascimento, um homem querendo calcular, medir, um homem racional, um homem que prezava muito pelas coisas métricas, experimentadas, provadas. Surge o balé clássico, que é uma dança bela, simétrica e toda delineada. Depois disso ainda vem, a gente entra na Idade Moderna, aí vai ter dança moderna, dança contemporânea, e sempre em tudo isso muitas manifestações populares. Pega lá o pezinho, encaixa os dedos das mãos, ó, entre cada um dos dedos dos pés. Abre mesmo, criar espaço nesse pé. Segurou lá no tornozelo, circula para fora. Talvez faça uns creque-creques, eu tô meio crocante. Circula para dentro. Ai, bem gostoso. Empurra, força, flexão. Puxa, força, extensão. E colocou no colo de novo e a gente vai massagear, ó, essa almofada do dedão aqui, do metatarso todo, essa almofadinha gordinha que a gente tem. Então, vai lá.
com as duas mãos, pega, põe o pé mesmo na palma da mão e vai abrindo o seu pé. Então a dança, ela foi acompanhando o desenvolvimento, historicamente, ela foi acompanhando esse desenvolvimento do homem e foi se modificando junto. Se a dança está presente desde lá dos primeiros registros de humanidade, qual a idade da dança? A dança tem a idade do homem. A sua dança tem a sua idade. Desde que você nasceu, você dança. Ouso dizer que desde antes de nascer a gente já dança. Lá, dentro do útero de nossa mãe, nadando e se movimentando e descobrindo cada parte do nosso corpo. E ao longo de nossa vida, o nosso corpo foi acompanhando as transformações que o mundo foi sofrendo. Então, por isso que eu digo que olhar para agora, a gente precisa muito ter esse cuidado de olhar como é que está reverberando o nosso corpo. Nós estamos vivendo um momento em que precisamos ficar em casa. Eu espero que vocês estejam tendo essa possibilidade de ficar em casa, se proteger. E de repente isso ficou, a gente descobriu que é muito insustentável, que a casa é pequena demais para nós, que estarmos sós é muito sofrido e de repente a gente começa a enxergar um monte de problemas em casa. Eu, por exemplo, descobri que eu não tinha abridor de lata nem pegador de macarrão. E aí eu tive que me virar e falar, meu Deus, mas como que eu não sabia que eu tinha... E de repente eu comecei a enxergar um monte de problema na minha casa. Parecia que eu não cabia aqui. E eu fui resolvendo. E se a gente parar para pensar nisso, a nossa primeira casa, a nossa casa maior, é quem? É o nosso corpo. É através do nosso corpo que a gente atravessa a vida toda. É através do nosso corpo que a gente experimenta e experiencia o mundo e todas as relações. Vai lá para o arco do pé agora e para o calcanhar. Massageia mesmo o calcanhar. A borda, não esquece de massagear as bordas dos pés, não só a planta. E aí, será que a gente tem cuidado da nossa casa? Essa casa aqui, não essa aqui? A gente tem prestado atenção nela? E foi nos dado tempo agora. E quando nos deram tempo, quando a gente ficou em silêncio, quando ficou um vazio, a gente percebeu que essa casa aqui também está muito bagunçada. Às vezes com muita ansiedade, às vezes com depressão, às vezes sem vontade de não fazer nada, às vezes com angústia. E tá tudo bem sentir. A gente não tem que estar feliz sempre, a gente não tem que estar alegre sempre, não é disso que eu tô falando. Mas às vezes a gente se sente preso e enclausurado no nosso próprio corpo, principalmente por não saber lidar com ele, por estarmos distantes e ter parado de olhar e cuidar dele há muito tempo, no meio da bagunça toda do mundo. E agora é um momento em que a gente pode parar e olhar, e se cuidar, e se redescobrir, e organizar essa nossa casa. Essa nossa casa que a gente habita desde o primeiro dia, desde que chegamos, mas que muitas vezes vai ficando, vai ficando, vai ficando, e a gente esquece dela, a gente esquece o quanto é importante cuidar, o quanto ela precisa de cuidado. Ó, dá umas batidinhas, segura lá o pé, ó, dá uma batidinha no chão, e agora vai pegar uma meinha e vai pôr nesse pé. Ai, que delícia! Vocês sentem como é gostoso? Esse pé, percebe a diferença de um pé para o outro? Pode até fechar o olho um pouquinho e só sentir essa sensação gostosa de ter sido massageado e desse quentinho acolhendo. Abre o olho devagarinho e vamos trocar de pé. Cruzou a outra. Minha mão já tá quentinha, agora eu não preciso mais esfregar. Lembra de ir desde o dedinho até o dedão, amassa o dedo todo, depois faz aquela torcidinha pra fora e pra dentro. Então, bora lá. Então, nos foi dado tempo justamente para olhar pra gente. Para olhar
limitado no nosso corpo. Eu sei que eu estou muito distante de saber, de ter propriedade para falar sobre a relação de vocês com o corpo de vocês, porque nós temos aí uma longa distância de idade. E eu sei que essa idade madura, ela traz muitas questões para o corpo. Ela traz outras possibilidades e ela traz também restrições. E eu me pergunto, enquanto estava preparando essa conversa, eu fiquei me perguntando o quanto não somos ensinados a lidar com essa transição. O quanto não se fala, o quanto isso é um tabu, né? O quanto se olha para o corpo idoso como um corpo incapaz. E eu acho um absurdo pensar nisso. Eu acho um absurdo pensar que o corpo idoso é um corpo incapaz ou limitado. Eu só acho que ele abre outras possibilidades. E, infelizmente, nós estamos muito engessados num padrão de beleza, né? Um padrão estético que cultua o quê? Esse corpo fresco da idade, esse corpo que tem muita flexibilidade, que tem muito movimento, que é rápido, que muda. E a gente acaba esquecendo de olhar as minúcias e lembrar que a dança tem a idade do homem. E que a cada idade cabe a sua beleza, cabem as suas possibilidades, cabe a sua história. Porque se o nosso corpo conta a história da nossa dança, se o nosso corpo conta a nossa história de vida, qual é o corpo que tem mais a se contar? Qual é o corpo que tem mais a engrandecer, se não o corpo idoso? Eu acho muito bonito pensar nisso, eu acho muito bonito, mas também eu sinto muito que essa cultura do aproximar-se do corpo, de nós mesmos, não é ensinado. Acho que para ninguém, talvez agora nos últimos anos tenha mais essa questão, né, de se falar mais em qualidade de vida, mas principalmente não é falado para o idoso, né, gerando um grande tabu e gerando uma invisibilização e uma ideia de incompetência mesmo para esse corpo. Sou totalmente contra. Eu já tô no dedão. E vocês? Estão massageando aí? Estão fazendo as torcidinhas? Ó, vamos colocar lá os dedos, encaixar os dedos da mão lá nos dedos pés. Tem que criar espaço. Se não tiver ajuda com a outra mão. É importante abrir as articulações. Segurou lá e circula para fora. E circula para dentro. E empurrou, amplia a flexão, puxou, amplia a extensão, soltou, apoia de novo e vamos massagear desde lá do metatarso, essas almofadinhas do dedão do dedinho, até chegar no calcanhar. Lembra de massagear as bordas, as laterais, e vamos com vontade, não só na pontinha do dedo, mas usa a mão toda, deixa todo o seu corpo engajado nessa massagem. E onde eu parei? Me perdi. Tá, no corpo. Parei no corpo, parei e comecei no corpo. No tempo, na plasticidade, na beleza do corpo idoso em movimento e se descobrindo e em contato consigo mesmo. Então, há muito que a gente queira mudar no nosso agora. Há muito o que a gente tenha que lidar nesse momento com o mundo que está lá fora. Tem muita coisa acontecendo e nós estamos sendo impactados por isso. Então, eu convido vocês a, nesse momento de silêncio, nesse momento de recolhimento, a gente usar para olhar para a gente mesmo. Já que a gente não pode estar perto de muitas das coisas e das pessoas e dos lugares que a gente gosta, que seja um momento de mergulho na gente mesmo, da gente se perceber, da gente se olhar, da gente perceber o nosso corpo quando acorda, a sensação gostosa da água quentinha caindo na gente durante o banho, a sensação de fome, como é que meu corpo fica, a sensação de saciedade depois, a sensação do sono, um dia que eu tô mais agitada, um dia que eu tô mais retraída, como é que é? Como isso afeta no meu movimento? Como isso afeta nas minhas emoções?
como isso afeta o meu humor. Como é que eu tenho me relacionado com isso? Quais são as possibilidades desse meu corpo de agora? Não se lamentar o que já foi, o que já teve, como era, mas olhar para o agora e descobrir qual a beleza dentro das possibilidades desse meu agora. O que mudou? Que história a minha pele conta? Que história o meu movimento conta? Que história o meu olhar conta? O meu sorriso? O meu cabelo? Vocês têm pensado nisso ultimamente? E tá tudo muito difícil mesmo. Tem muita coisa que a gente quer mudar, mas não dá. E é um tempo que exige que nós estejamos muito centrados na gente mesmo pra gente não sucumbir. A gente tem medo, mas contra o medo, a gente tem que ter esperança. A gente tem dor, mas contra a dor, a gente tem que ter carinho. A gente tem vontade às vezes de não fazer nada, mas contra a estagnação, a gente precisa de movimento. Porque não dá para mudar o mundo todo que está lá fora, mas dá pra gente mudar um pouquinho o mundo daqui de dentro. A nossa casa, essa daqui, cabe muito a nós. E que a gente possa, nesse momento, se encher de movimento e de vida e de dança. Dá lá umas batidinhas. Pega outra meinha, coloca no pé. Percebe como ficou, fecha o olho, percebe essa sensação. Percebe se isso fica só no pé ou se sobe e acaba reverberando no corpo todo. Abre os olhos devagar. Esse exercício da massagem, da automassagem, a gente pode fazer todos os dias. A gente pode fazer na gente, a automassagem. Você também pode convidar, se você mora com alguém, você pode convidar alguém para massagear. E aí senta um de frente pro outro, de repente cada um pega um pé e vai massageando e batendo papo. Ou fica deitado e vai apertando. Perceber a diferença de textura, de musculatura, de pele, de temperatura num do outro. Eu também gosto mais de receber massagem de outra pessoa. Mas é tão bom poder se dar esse carinho e é tão simples e possível. Então eu convido vocês a praticarem nos dias de vocês a automassagem. Fizemos no alicerce, mas ela pode fazer também no corpo todinho. Foi um prazer imenso estar com vocês hoje. Muito obrigada. Mais uma vez agradeço a toda a executiva do fórum. E eu tô aqui à disposição. Se tiverem dúvidas, comentários, sugestões, críticas, vocês podem sempre me encontrar no WhatsApp e nas redes sociais. Um beijo imenso. Muito obrigada. Espero que vocês estejam bem e, se puderem, fiquem em casa. Até mais!